Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente. Diretamente dos estúdios TubaCast em São Paulo, na técnica Mateus, eu tenho a alegria de receber mais uma vez para o tempo de comunhão, o tempo de conversa, compartilhar de experiências e hoje dentro de uma temática incrível que é a reforma protestante, que nunca nos contaram. Está aqui para conversar com a gente e compartilhar conhecimento, Pastor Presley Vargo. Ele não morreu, né? O Elvis. Pastor Presley, seja bem-vindo ao podcast. Amém. Já é a terceira vez, hein? Terceira vez. Sou quase acionista já da empresa, né? Parceiro. Deus abençoe, pastor Fábio. Deus abençoe nosso querido irmão Danilo, o nosso querido irmão ali da Mateus. Que Deus possa nos auxiliar, trazendo aqui algumas respostas, tentar entender alguma coisa. E o que a gente não entender, deixar para uma próxima oportunidade, quem sabe numa quarta edição. Mas é um prazer muito grande, eu agradeço a confiabilidade destinada à minha pessoa para tratar um tema, detalhe, maior do que nós, muito maior do que nós, que é o tema da reforma protestante. Então, por mais que eu tenha aqui vocábulos literalmente bem pensados, não poderão suprimir nunca a magnitude deste episódio. Mas, como diz Lutero, né? Aqui estou e Deus me ajude. Você falou como diz Lutero, aqui estou, e deu essa parada. Aí eu lembrei do Racionais, aqui estou mais um dia. No seminário do vídeo. Não lembrou não, Mateus? Só na verdade, Mateus. Essa foi a última palavra após a declaração que ele deu diante de Carlos V, o imperador do Império Romano, que é o mesmo Carlos I. E ele disse, aqui estou, que Deus me ajude. E a última palavra foi El Melech Neman. Amém. Como é que é? El Melech. Isso é mistério. Neman. A palavra amém é um acrônico, um acróstico dessa expressão. El Melech Neman. Deus, rei justo e fiel. Ou rei justo e fiel. Que interessante. Eu vi o pastor Antônio Gilberto falando, dando uma palavra só sobre a palavra amém. Que muita gente... Eu acredito que eu vi esse corte. Muitas porque vezes Jesus se cognomina em Apocalipse como o amém. Sim. Na verdade é o rei justo e fiel. Trazendo a ideia de que quem dá a sentença é o rei. Só que esse reinado é um reinado de justiça, cujo cetro é de equidade. E ele dá até uma exortação, porque nós usamos muito a expressão amém para confirmar uma fala, assim seja, ou se não como fim de alguma coisa. Né? Mas o amém não está correlacionado a isso. Né? Não, o amém não. O amém é muito além daquilo que a gente pensa. Na verdade, os idiomas sânscritos, no caso o grego, acho que o latim, e do Antigo Oriente Próximo, no caso o hebraico, eles possuem assim, um campo polissêmico muito vasto. Até por conta da incapacidade que o vernáculo tem com a quantidade exorbitante de palavras que não existe. No português hoje você tem em torno de 300 mil expressões diferentes. No hebraico você tem apenas 8.500. Então as palavras têm um campo polissêmico muito grande. Eu vou explicar. Palavra capital aqui no Brasil, na língua portuguesa, pode se referir a dinheiro, pode se referir a uma cidade, pode se referir a uma pena máxima. Então o campo polissêmico é grande da palavra capital, assim como muitas palavras. No hebraico isso ainda é muito maior. Porque aí tem radicais, mas não é o assunto, né? Vamos. Se vocês me deixarem aqui, eu nas minhas concatenações, vai perder o assunto do podcast. À minha direita tá o Danilo Shoa, meu parceiro. O irmãozão sempre tá comigo. Pra quem não sabe, é o Danilo quem faz os cortes aí do Eu Acredito podcast, né, Danilo? É isso aí, tamo junto. Vamos pra esse papo que eu tenho certeza que será extraordinário aí. Pastor, a gente vai tratar um pouco sobre tudo a respeito da reforma protestante, até o que esconderam de nós sobre a reforma protestante. Mas eu preciso que o senhor me tire uma dúvida aqui. Eu sou leigo, né? Eu não sou o Vilela, mas eu digo aqui que o papo é limitado por conta do apresentador, porque os convidados, a conversa com ele é ilimitada porque tem muito conhecimento, vasto conhecimento igual o senhor tem. Na história da igreja, houve muitos escândalos de adultério por parte de reformadores, por parte de arautos, de pessoas que fizeram a diferença? Faço essa pergunta porque nós estamos vivendo em um tempo que está havendo muitos escândalos por parte de lideranças religiosas, evangélicas, de igrejas, na prática do adultério. Agora, recente mesmo, tem uma igreja bastante conhecida aí no Brasil, que é a Zion Church, liderada pelo Theo Hayashi, e tem um outro pastor auxiliar dele, que é o Lucas Hayashi, que parece que é seu primo, que está causando maior repercussão. Eu, particularmente, não conheci o Lucas Hayashi, né? Mas está causando maior repercussão nas redes sociais aí, por ele ter vacilado, por ele ter caído em adultério. E a igreja Zion Church, na liderança do Theo Hayashi,
ter tirado dele o título de pastor e ter o excluído mesmo da ordenança pastoral. Na história da igreja, tem casos semelhantes assim? Quais as observações do apóstolo Paulo a Tito e Timóteo que apacentaram igrejas no primeiro século da era cristã? Que o ministro, que o bispo, ele fosse marido de uma só mulher. Então nós não admitimos a poligamia, um homem com diversas mulheres, e nem a poliandria. Existem países, por exemplo, eu acho que na Polinésia ainda existe hoje essa sanção de poliandria, uma mulher com diversos homens. A igreja, a proposta dela é a proposta embrionária. O casamento ele é monogâmico e monossomático. Na história da igreja, nós tivemos diversas dificuldades com alguns pecados. Até a Igreja Católica categorizou pecados capitais e pecados veniais. Os pecados de menor crime, digamos assim, e os pecados de maior culpa. Com o desenvolvimento da Idade Média, após 476, eles colocaram ali 7. Mas no início nós tínhamos 3 pecados capitais. Adultério era o primeiro. Fornicação era o segundo. Idolatria era o terceiro. A partir de 251, com as perseguições de Décio, a apostasia entrou como um 4º pecado capital. Tanto é que na controvérsia entre Novaciano de Roma e Cipriano de Cartago, as pessoas que apostatavam não podiam voltar para a igreja. Sobre qualquer possibilidade, os diáconos impediam que essas pessoas fizessem parte do grupo dos fiéis. Nem catecúmenos elas podiam ser. Uma vez que apostataram da fé, não podiam voltar mais. Então, o pecado da apostasia se igualou ao pecado de adultério. Então, era total e inadmissível, completamente inadmissível, que alguém que cometesse um pecado dessa natureza pudesse retornar aos ofícios episcopais novamente. Isso na história da igreja. Ao longo dos anos, acaba que as denominações vão flexibilizando para que as pessoas possam ter uma nova oportunidade, mas que ela precisa ser tratada, ela precisa, até por conta dela mesma, da própria pessoa que cometeu o crime. Por exemplo, ela se deixaria ser apacentada por ela mesma se ela estivesse na posição reversa? É uma grande interrogação que a pessoa tem que se fazer. Porque a autoridade, pastor Fábio, de um pregador não é retórica, oratória, eloquência. Não é querigmática, é a vida. Um pastor de igreja que não tem a vida casada com a sua pregação, ele não tem autoridade para apacentar. Então, uma vez que eu fui ferido de forma criminosa na minha integridade moral, eu preciso restaurar isso. E leva tempo, viu? Leva tempo. Só para você ter uma ideia assim, o catecumenato de João Crisóstomo, o Boca de Ouro, um dos homens mais fenomenológicos na pregação do 3º para o 4º século da era cristã. Tanto é que ele levou o apelido de João Crisóstomo Boca de Ouro 100 anos depois que ele morreu. Ele era aluno de Libânios, o professor de Juliano o Apóstata. Ele era considerado o maior retórico do seu tempo, abaixo do seu professor. Tanto é que Libânios reclamou para Juliano o Apóstata que os cristãos o roubaram de nós, como se João Crisóstomo fosse um patrimônio da filosofia e da retórica. Mas ele experimentou um catecumenato de 3 anos, assentado no banco, para ter o direito de participar da ceia do Senhor. Meu Deus. Catecumenatos eram escolas onde catecúmenos, que eram novos convertidos, aprendiam as escrituras para depois, a posteriori, e muito a posteriori, descer às águas batismais. E na visão do senhor, hoje, a igreja deve expor os pastores que caem em pecado? Depende. Charles Spurgeon disse que o arrependimento de alguém que peca deve ser tão escandaloso como foi o seu pecado. Então, se o escândalo ele é público e notório, a exposição tem que ser. Então a exposição deve ser... Deve acompanhar na a mesma proporção. medida. Suponhamos que eu lide, eu sou pastor há quase 27 anos, que eu lide com uma traição platônica. Acontece muito. A traição platônica. Aquela que só existe no imaginário de quem peca. Aquela traição que existe nas mensagens de WhatsApp. Então, o dano é mais fácil de você controlar. Agora, quando a igreja acoberta uma satanicidade, uma exposição dessa, tendo esta exposição se tornado público, a igreja sepulta a própria integridade, a integridade daquele que perdeu. Meu Deus, isso é muito forte. E na visão do senhor, pastores que caem em pecado
devem ser afastados por um tempo ou perder de uma vez por todas o título? Eu pastoral? acredito que um pastor que caia nesse delito, ele mesmo deseje, se ele tiver um pingo, um mínimo de consciência crítica acerca de quem ele é, não do que ele faz. Isso é importante aqui se categorizar. Ele precisa passar por um processo disciplinar. Mas como deve ser a reintegração de um pastor que Depende caiu, de pra ele igreja voltar para as igreja. funções Lembra da pastorais? Assembleia de Deus? Sim. 3 anos. Aí reduziram para 12 meses. Aí tá nos casos sempre aí 6 meses. Depende muito da exposição. Esse caso específico que você citou, eu não sei, de fato não sei mesmo. Mas houve exposição pública, Sim. então a condenação deve ser pública e notória, tão vexatória como foi a exposição. E para o bem do envolvido, porque isso aconteceu com A, com B, o senhor citou o nome, eu não sei, Uhum. É o nome oriental. Lucas Hayashi, né? Pode acontecer comigo, meu querido, Com todos, né? com qualquer um de nós. Agora, uma coisa é um acidente de percurso, outra coisa é uma prática sórdida, cujo objetivo dela é alimentar eu mesmo no corpo de outrem. Aí é um outro problema. Isso é uma situação complicada, porque eu fico analisando muitos homens na história da igreja recente, moderna, que tinham legados extraordinários de cruzadas evangelísticas. Eu falo do Jimmy Swaggart, até que já partiu para a glória. Uma vez que foi exposto o seu pecado, nunca mais voltar a ser o mesmo, com a credibilidade que tinha antes, né? Ele morreu bem, né? O senhor tem aquela Bíblia Expositor? Sim, sim. Ele doou aquela Bíblia para o mundo todo, né? E foi após o acontecido. Ele fez uma confissão pública. Diferente de muitas confissões, ele não só fez a confissão, como ele se abdicou da posição que tinha. E foi por, eu acho que décadas. Porque eu era criança quando aconteceu isso e ele voltou agora há pouco tempo. É. Ele levou décadas para recuperar a posição. Agora aquela mancha sempre... Eu não sei se foi ele, acho que estava no Monumental de Nunes, um estádio de futebol aqui na... Parece que tinha 3 vezes a multidão lá fora que tinha dentro. Se eu não estou equivocado, eu escutei alguém dizer, pode ser que eu estou aqui concatenando idiotices, que ele teria afirmado que Deus necessitava do seu ministério para evangelizar o mundo. Uma questão de soberba também, né? Aí a soberba precede a... Existem espinhos que o próprio Deus permite que sejam transpassados na alma daquele que Deus ama para não perdê-lo. É. Quantos de nós estamos perdidos, até dentro do nosso próprio ministério, encobrindo erros, encobrindo atitudes tais como essa desse querido irmão? Mas o complicado também, às vezes, não é o cara que adultera e é exposto. É aquele que vive uma vida de adultério. Né? É igual eu te falei, eu Que não nunca sei se expõe. especificamente o caso. Eu peguei aqui uma frase de Spurgeon, diz que o arrependimento de alguém que confessa deve ser tão escandaloso como foi o seu pecado. Um pecado causou escândalo de níveis e proporções nacionais e internacionais, o arrependimento também deve ser visto. E o arrependimento só pode ser imprimido na vida de quem confessa e publicamente é denunciado. Perfeito. E na história da igreja, pastor, existe algum reformador, alguém assim que foi alguém de referência e cometeu esse ato de moralidade? Não, os rapaz sabe que tem. Tem. que eu Não é que tem esse caso. Um professor de Paris, Pedro Abelardo. Pedro Abelardo ou Pedro Lombardo? E agora, hein? Como é que nós faz no corte, hein? Pedro Lombardo, ele namorou-se de uma aluna na França. As universidades não existiam ainda. Era um período em que o conhecimento estava sendo distribuído para as comunidades. E ele apaixonou-se por essa menina. Se eu não estou equivocado, Isabel era o nome dela. Mas pode ser que eu tenha errado. Mas o que aconteceu? E ela engravidou dele. Ele pegou ela, levou ela para casa e eles casaram. Mas o tio dela ficou sabendo, entrou dentro da casa dele e o castrou diante dela. Misericórdia. E foi um dos homens mais extraordinários, viu? Da história do pensamento escolástico. Antecedeu Tomás de Aquino. Pedro Lombardo, Pedro Abelardo, Miguel Ângelo, que foi o professor de Tomás de Aquino. A maior mente escolástica da história do 12º para o 13º século da era cristã. E ele ficou sendo um monge, ela uma monja, uma espécie de freira, e eles viveram eternamente um amor platônico. Mas, pastor, a história da igreja está cheia de escândalos também, né? Tem É porque as escândalos pessoas demais. veem um caso como esse que aconteceu agora, outros casos que corriqueiramente acontecem, o pessoal fala, nossa, essa geração é mais carnal, geração dos escândalos pecaminosos, estamos distantes de Deus. Pega a história
na igreja. O Dr. J. Packer diz que ninguém envergonhou mais a história da glória de Deus do que a história do seu próprio povo. A igreja do Senhor Jesus, ela dificilmente vai passar em todos os séculos sem deficiência. Nós estamos aqui num tema de reforma protestante, ou seja, de uma aparente ruptura institucional com a igreja, mas não foi. A proposta da reforma protestante nunca foi dividir, fazer com que a igreja retornasse. E qualquer querido irmão católico que esteja nos acompanhando aqui, sobre qualquer possibilidade pode tributar a nós protestantes a divisão da igreja católica. Nós não somos uma divisão única. Eu poderia citar aqui para o senhor de cor 15 divisões ao longo da história do cristianismo, começando por 140, com a divisão de Marcião de Sinope, que cria numa expectativa de um Deus dualista, um demiurgo, um Deus cujo o Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento é bom. Foi o principal rival da história do pensamento cristão, do primeiro para o segundo século da era cristã. Se eu não estou equivocado, Policarpo encontrou com ele em Roma, e ele batendo-se no peito: você sabe quem eu sou? E Policarpo teria dito para ele: sei, tu és o primogênito de Satanás. Ele foi que separou o primeiro cânon do Novo Testamento. Não foi a igreja, não. Quem selecionou os primeiros livros inspirados foi Marcião de Sinope. Não foi a igreja. Foi porque Marcião começou a definir o que era ou não canônico, foi que a igreja começou a se reunir para pensar sobre quais os livros deveriam ser considerados autocráticos, autógrafos, autoritativos para a igreja. Depois, nos séculos 2 e 3, nós tínhamos pelo menos 82 divisões dentro da cristologia. O gnosticismo, a salvação atingida por meio de conhecimento. O marcionismo, um Deus distinto no Antigo Testamento e no Novo. O ebionismo, Jesus é totalmente humano, caracterizado na ibioses, na lei judaica. O monarquianismo ou monaquismo, um Deus uno com modos distintos. No Antigo Testamento é o Pai, no Novo Testamento é o Filho e na época da igreja é o Espírito Santo. O subordinacionismo, Deus é maior do que o Filho, que é maior do que o Espírito. O duofisismo é o divino mais o humano. O monofisismo, a natureza divina suplantou e diluiu a natureza humana. Isso é uma grande complexidade, porque se nós acreditássemos nessa ideia monofisista, nós estaríamos dizendo que Jesus não assumiu a forma corpórea. E Jesus só me redimiu da minha humanidade, porque ele assumiu a minha humanidade. Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, Atanásios, o anão negro, exilado 5 vezes por conta por se levantar contra esse tipo de arianismo disfarçado. Foi exilado por Valente, exilado por Constâncio Clório e por Juliano o Apóstata. O arianismo foi esse cidadão lá de Alexandria que se levantou contra o presbítero da igreja, chamava Alexandre. Nestorianismo separou a pessoa de Cristo em 2 pessoas. Você tem o docetismo, Jesus tinha apenas uma aparência humana, como se fosse um invólucro, vem da palavra grega dokel. O adocianismo, Jesus foi adotado como filho de Deus. Deus olhou para ele e falou: nossa, gostei desse menininho aqui, eu vou adotar como meu filho. Tudo isso em torno da cristologia, até que Constantino enfrentou Maxêncios na Ponte Milvia em 312 e venceu, 313 ele promulga o Edito de Milão e ele conclama em 325, ele, o imperador pagão, ou aparentemente cristão, ninguém sabe, o Concílio de Nicéia, bancado por ele, onde reuniram em torno de 300 a 320 bispos, cujas mentes eram as mais brilhantes daquele tempo, para discutir todas essas questões. O apolinarianismo depois, eutiquinianismo. Então, assim, a igreja sempre teve dificuldades para fazer uma leitura sistemática da teologia bíblica, porque a Bíblia não se propõe a fazer teologia sistemática. Qual é o texto mais sistemático do Novo Testamento? A carta aos Hebreus. Por quê? A ideia do autor aos Hebreus, inclusive alguns historiadores admitem a possibilidade de que se Lucas tivesse escrito a epístola aos Hebreus, teria sido Lucas e não Paulo o maior autor neotestamentário. Mas a epístola aos Hebreus, sim, ela é sistemática. Ela trabalha com um sistema indubitavelmente inquestionável, sendo redundante, para provar que Jesus ele cumpre os aspectos do Antigo Testamento como um sacerdote legítimo. Perfeito. É uma aula que eu já vou dizer. Vamos embora já que eu tô com... É isso. Mas pro início aqui, o que de fato foi a reforma protestante? Não, e eu só falei aqui de todas as divisões com base no gnosticismo. Eu posso citar aqui 15. Tem mais ainda? Tem, mas só diz 2. Eu estou no 2º século da era cristã. O Concílio de Nicéia foi no 4º século.
mas ele é um ano para trás. O quarto século é 325, não é 425. 425 é quinto século. Mas você tem, por exemplo, a controvérsia com Novaciano e com Cipriano de Cartago, 220, dividiu a igreja. A controvérsia com Montano, por causa do extremismo profético. E a grande dificuldade de Montano era ele ter dito que falava à altura como falavam os apóstolos. A divisão de Ário, de Alexandria, de Apolinário de Laodiceia, em 361, de Pelágio, entre os anos 400 e 430, com o debate que é o Xindipona, de Nestório, em 431, de 451 de Eutiques, tudo isso dividiu a igreja. Então, quando um querido irmão católico diz que foram os protestantes que dividiram a igreja, detalhe, hein? Da onde é que saiu a palavra protestante? Da Igreja Católica. Né? Não, a palavra protestante foi porque 6 reis, olha só, 6 reis e 14 cidades livres se levantaram contra um édito promulgado por Carlos V para unificar a igreja, após a Dieta de Worms. Eles não aceitaram voltar atrás de forma nenhuma. Por quê? Porque você teve ali, ó, depois de Worms foi a dieta de Lutero, daqui a pouco a gente fala. Você teve 2 dietas, a de Spira em 1526, dando flexibilidade. Você sabe que na dieta de Worms, quando Lutero foi chamado, Carlos V teve que ir embora, porque o Fernão de Margalhães tinha começado a ter a ideia de rodear o mundo com as caravelas. E aí, em 1520, se eu não estou equivocado aqui, que eu estou cansado, estou com sono, eles saíram para dar a volta ao mundo. Só que das 5 caravelas, só voltou uma. Caravela Victória, no tempo da dieta de Worms. Dieta aqui significa assembleia, não é dieta de comida, não. É assembleia, é dia, significa dia. Aí ele sai para atender essa demanda. No que ele sai, cria-se uma nova dieta, em 1526, dando liberdade para que monarcas pudessem escolher quem seguir. Se Lutero, com a sua proposta, ou se a Igreja Católica. Só que em 1529, houve uma segunda dieta, uma segunda assembleia. E nela, Carlos V quis reunificar a igreja de novo, que era o Império Romano do Ocidente, toda a igreja com a Igreja Católica. Até porque ele era sobrinho de Catarina de Aragão, não era isso? Eu não sei. Era a esposa de Henrique VIII. Faz essas perguntas pra mim, não. Aí, olha aqui, ó. Aí, pela primeira vez, dia 19 de abril, anota a data aí, Perfume. Dia 19 de abril de 1529. 6 reis e 14 cidades livres se levantaram protestando contra o imperador. E eles disseram que iriam permanecer com a reforma protestante. Anote, hein? O tanto que a reforma contribuiu com o mundo. Foi a primeira afirmação pública de liberdade de consciência na era moderna. Mas o que foi, de fato, a reforma protestante? Uma proposta de retorno. Retorno às escrituras. O senhor citou diversas reformas e diversas divisões em toda a história da igreja, aí, citando desde o 1º século. Por que a reforma de Martinho Lutero foi a que mais marcou? O que foi? Porque ela é a que, agora essa semana é comemorada o dia da reforma, dia 31. Dia 31, agora sexta-feira. Porque é a mais famosa, se já existiram diversas outras. Veja bem, Martinho Lutero não é um jogador único na área. Sim. Existem outros fatores que contribuíram com a reforma. Ele apenas arrombou a porta, mas tinha muita gente flexionando. Você já ouviu falar do período da pornocracia? Mulheres no poder da igreja? Lá em Roma tinha 2 famílias, a família dos Túsculos e a família dos Crescêncios. Esta última, militar. Roma precisava ser salvaguardada e protegida. Logo, o poder papal estava sob o controle dessa família. Mas acima dos Crescêncios tinha os Túsculos, 2 mulheres completamente malévolas. A mãe, Teodora, e a filha, Marósia. Só bispados elas tomaram conta de 16. Relações sexuais ilícitas com 2 papas, pelo menos, são comprovados. O Sérgio III e o João X. É o período da pornocracia. Mulheres no controle da igreja a partir da sexualidade. Quando você me disse se na igreja tinha história de escândalos, escândalos demais. Aqui eu estou no 10º século da era cristã. Se tem uma coisa que Deus deu para sua igreja, foi a oportunidade dela repensar o cristianismo que estava vivendo. Abra sua Bíblia, moço. De Isaías a Malaquias, você tem os profetas que mediaram o comportamento de 2 nações, que deveria ser uma. Uma nação com 10 tribos segue Jeroboão, filho de Nebate, entre os anos 932 e 933 a.C. Qual era a proposta de Deus com essa divisão? Fazer com que fosse purificado o nome da sua glória num reino. Não deu certo. 19 monarcas prostituídos, e todos eles vencidos pelo poder da Assíria.
O do lado de cá, o reino davídico totalmente fracionado. Dos 21 monarcas, apenas 6 ou 7 que eram bons. Então Deus sempre deu oportunidade. Para o reino do norte, 208 anos. Para o pessoal de cá, do reino do sul, da casa de Roboão, de Salomão, de Davi, mais um pouquinho, 100 anos a mais, 100 e poucos anos a mais. Mas chega uma hora que Deus puxa. A história da igreja também aconteceu isso. No 10º século tínhamos a dificuldade. E o cativeiro babilônico da igreja? Tem também? Começou com Bonifácio VIII, no ano 1303. Ele publicou uma bula chamada Unam Sanctam, dizendo que abaixo de Deus era o Papa, não o Império e nem reis. E que se o Papa errasse, somente Deus podia castigá-lo. E que se o imperador errasse, ele estava debaixo da autoridade papal. Filipe IV o Belo não gostou dessa bula. E nessa época estava surgindo na região da França uma questão de nacionalismo, que até aqui não tinha. As pessoas não se sentiam francesas. Esse negócio de eu sou brasileiro com muito orgulho, isso não existia. O país que mais se ajustou à luz desse entendimento foi a Espanha, com Fernando e Isabel. Eles que unificaram a Espanha, mas aqui não. Aqui não tinha. Mas Filipe IV o Belo viu que o Papa não conseguiu ganhar. Então ele foi lá em 1303, 1304, na cidade de Anagni, entrou dentro da casa do Papa, deu-lhe uma coça e ele morreu. No que ele morreu, eles levaram a igreja lá para Avignon, na França. Clemente V foi o primeiro Papa da igreja assentado num castelo francês. Depois dele, veio João XXII, veio Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano V, Gregório XI. Gregório XI foi influenciado por Catarina de Siena, uma mística italiana. Ela disse assim, olha Gregório, os papas devem se assentar na cadeira de São Pedro em Roma. Influenciado por essa mística, ele volta para lá. Mas esse período aqui, de 1305 a 1378, foi o período em que a Igreja Católica ela era avignoniana. Não tem nem esse nome. Ela estava lá em Avignon, na França, debaixo do poder do imperador. Aí o que ele disse? Gregório XI chegou lá em Roma, para você ver como é que é a história. Ele chega lá em Roma, não consegue implantar a reforma. Aí os cardeais italianos elegem Urbano VI. Os cardeais franceses se sentem impressionados, sai de lá e elege Clemente VII. Agora a Igreja Católica Apostólica Romana tem 2 papas. Um eleito pelos cardeais italianos, outro eleito pelos cardeais franceses. Como se não bastasse isso, foi feita uma reunião de conciliação para que os 2 papas renunciassem. Nenhum dos 2 renunciou. Pelo contrário, Urbano VI excomungou o Clemente VII e o Clemente VII excomungou o Urbano VI. Fizeram uma outra reunião em Pisa para diluir o papado dos 2, o francês e o italiano. Aí elegeram Alexandre de número 5º. Sabe o que aconteceu? Nenhum dos 3 renunciaram. Agora a igreja tem 3 papas. É essa a igreja que o povo quer? Interessante, viu? Mas na visão, o Martim Lutero foi um reformador usado por Deus ou apenas um rebelde contra a Igreja Católica? Sim, mas vamos entender. Você entendeu que a igreja está sem direção? Sim. Ela tem 3 papas. Ela tem agora Gregório XII, lá na região de Roma. Em Avião ela tem Bento XIII, que foi o sucessor de Clemente VII. E em Pisa elegeram Alexandre V. Então tem 3 papas. Agora preste atenção no que entrou para ter vindo a reforma. Aí eles fizeram uma reunião para diluir em 1414 a 1417, no Concílio de Constância. Em 1415, o Gregório de número 12, ele renunciou o papado para ter paz na igreja. Aí elegeram quem? Martinho V, que foi seguido de Eugênio VI, Nicolau V, Calixto III, Pio II, Paulo II, Sixto IV, Inocêncio VIII, Alexandre de número 6. Sabe quem foram esses homens? Os piores, 6 desses 8, os piores diabos que a igreja podia administrar. Esse Alexandre V é aquele dos Borgias. Tá lá na série da Netflix, ou não sei de que série. É só você assistir lá os Borgias. Eu fui assistir com a minha esposa. Falei, bem, não dá para assistir. Assisti um episódio, então vamos desligar. É conteúdo adulto. Esse Alexandre Borges tinha uma filha chamada Lucrécia Borges. Com ela ele tinha relação sexual. O filho dele, César, que ele deu quase a Itália toda para ele, capaz que até hoje tem coisa no nome dele lá, era dono de quase toda a Itália, também se deitava com essa menina. Era assim, os Borgias aqui, o Alexandre VI, foi o Papa do descobrimento do Brasil, 1500.
Aí como que não levanta Lutero? Como que não levanta? Já tinha 2 séculos atrás, tinham os valdenses, né? Fizeram a primeira reforma. Inclusive os valdenses acham injusto nós colocarmos a reforma protestante lá em 1517, porque eles fizeram a reforma antes. E fizeram mesmo. Então, no século XII. Então Lutero não é um rebelde como a Igreja Católica prega. Não. Ele foi alguém levantado por Deus realmente Não, para essa Lutero reforma? teve profundos defeitos, mas ele foi o estupim para que as coisas pudessem mudar. E até a própria Igreja Católica ganha com Lutero. Eles tinham se reunido em Latrão, na Catedral de São João do Latrão, em 1215, na época de Inocêncio III, para tentar resolver essas questões de obscenidades e pornografias. Foi lá que foi decidido que um bispo deveria andar fardado com aquelas roupas clericais. Foi decidido em 1215. Para quê? Para que os padres e clérigos fossem identificados quando estivessem nas jogatinas e nos prostíbulos. Até então, ninguém sabia. Então, assim, falar que Lutero foi satanizar demais, não. Foi bom para a própria igreja. No Concílio da Contra-Reforma, se quiser a gente fala alguma coisinha pouca sobre isso, a Igreja Católica foi beneficiada com a Reforma Protestante, porque, de fato, ela nunca caiu, ela nunca mais caiu no antro de prostituição e de satanicidades como ela vinha caindo desde o 10º século da era cristã. Mas a Igreja Católica nunca reconheceu esse feito, né? Claro que Ou não. Né? reconheceu isso como benéfico, né? Não, porque a questão da igreja é que as escrituras não é suficiente. Tem as escrituras mais a tradição. As escrituras mais o episcopado papal. E essa questão da primazia de Roma já tinha sido estabelecida lá em 325 em Nicéia. Inclusive, a expressão em latim eu esqueci aqui agora, mas a ideia é que o bispo de Roma seria o primeiro entre os iguais. Mas Gregório o Grande recusou esse título. Então a divisão, ela se tornou inevitável, pegando esse contexto que o senhor nos apresenta. O retorno às escrituras se tornou inevitável. Porque o que é reforma? Somente o quê? As escrituras. As escrituras. E uma das solas. Uma das 5 solas. São 95 teses, né? Não, as teses foi o que Lutero colocou lá no Castelo de Wittenberg, no dia 31/10, que é onde se considera, onde ele pregou lá, para debate. Ele queria dialogar. Ele queria dialogar. O que Lutero queria era somente dialogar com a igreja, mas realmente não deu certo. Em 1520, o Papa Leão X publicou uma bula Excursi Domini, ameaçando Lutero de excomunhão, caso ele não retratasse. E esse era um procedimento que eles faziam. Por exemplo, o reitor de Oxford recebeu uma bula papal condenando as ações e os ensinos de Wycliffe. Mas ele tentava esconder essa bula para que o Wycliffe continuasse. Era a joia de Oxford. Era o maior professor da maior universidade da Europa. Aí quem recebeu outra bula papal contra Lutero? O arcebispo, o bispo da igreja. Quem mais recebeu? O rei. E até que Lutero recebeu. Lutero não, o Wycliffe recebeu. Aí por fim eles conciliaram e entregaram John Wycliffe a sua própria sorte. Ele foi. Foi o tempo que ele se dedicou a colocar a Bíblia num idioma vernacular do povo. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Fazer com que as escrituras voltassem ao povo. O senhor trouxe aí um plano de fundo histórico do que a Igreja Católica se tornou, mostrando que seria inevitável essa reforma, esse confronto direto de Lutero e de outros reformadores que vieram antes de Lutero. Mas há como pontuar os principais erros da Igreja Católica que levou à reforma? As indulgências, o próprio Calvino disse que tinha pedaços da cruz de Cristo que dava para fazer uma cruz tão alta que não dava para se ver o topo. Só crânio de João Batista tinha entre 14 e 16. Leite de Maria, de litros e litros e litros. Produzindo mais leite do que São Paulo produz para essa grande cidade. Todo lugar um pouquinho. Mas quem é que suporta isso? E quando Lutero foi reclamar, mal ele sabia quem estava por trás de tudo isso. Era o próprio Papa. Ele pensou que era uma ideia de Johannes Statius. Tinha até aquela frase, né? Que quando o barulho da moeda tilintar, a alma do purgatório vai saltar. Mas não foi só as indulgências, né? As indulgências foi o que mais revoltava Lutero. Porque Lutero tinha uma profunda crise de consciência e de pecado. Ele era alguém profundamente ameaçado pela própria pecaminosidade. Ele confessava todos os dias, todas as horas. Ele é alguém que confessava muito. Acho que eu até te falei isso para você.
Então ele tinha essa de profunda dificuldade. E ele ele subiu escadas de joelho, ele fez tudo aquilo, mas aquilo não aliviava ele. Ele passava noites ininterruptas em claro, lá na torre, a experiência da torre, até que ele descobriu que a justiça que Deus requer é a justiça que Deus dá. Perfeito. O lema sola escritura, somente as escrituras, ainda é válido hoje ou a tradição também deve ter autoridade? Lutero disse que aceitaria tudo, absolutamente tudo da tradição, desde que não contrariasse as escrituras. Por exemplo, o senhor escuta hoje profecias. No nosso antro pentecostal, nós temos pessoas que falam profeticamente em nome de Deus. Você vai aceitar uma profecia desde que ela não fira princípios da palavra do Senhor. Como, por exemplo, eis meu servo que eu tenho preparado para ti uma nova companheira. Abstém-se da sua. Igual você sempre escuta alguma coisa desse tipo aí. Você não vai fazer, porque não é a proposta bíblica. Então tudo deve ser colocado nas escrituras, para que ela seja o crivo. Não dá para seguir a ideia daquele pastor lá que leu o versículo e disse: pega a mulher do teu próximo e adultera com ela, né? Chegou a ver esse vídeo? Vi. E quem fez a hermenêutica dele foi o próprio repórter, né? Que não era nem cristão. Não foi? Não é isso que está escrito. É uma mulher adúltera. Não é adultera, não tem um acento aqui. Só que ele disse ainda bem que nós temos o Espírito Santo para nos direcionar quando a gente não consegue ler direito. Lembra quem falou isso? Cara perturbado, rapaz. Perturbado da mente, né? Então, as escrituras, elas não só devem ser suficientes, elas são suficientes, né? O que eu quero mais, além daquilo que já está estabelecido? Mas até hoje a Igreja Católica, ela diz que a tradição da Igreja está acima da Bíblia. Até o Frei Gilson, eu vi um vídeo dele falando que ele até falou, os protestantes acreditam que a Bíblia está acima da igreja, mas nós, católicos, acreditamos que é a igreja que está acima da Bíblia, porque se não existisse a igreja, não existia a Bíblia. Exatamente, essa é a fala deles, porque foram decisões conciliares que, de certo modo, reconheceu o cânon, mas não significa necessariamente que foi a tradição que gerou o cânon. Foi gerado por influência do Espírito Santo. Em um livro lindo, divinamente humano e humanamente divino, inspirado pelo Espírito Santo. O que os primeiros cristãos fizeram, e olha aqui, preste atenção, sem qualquer tipo de vaidade, isso é importante nós considerarmos, foi reconhecer textos que serviriam para ser utilizados de forma global e comunitária. Você era bispo lá em Chipre, eu sou bispo de Jerusalém. Jerusalém não existia, né? Foi destruída em 70, mas de Antioquia da Síria, ele aqui é outro. Aí você comunica comigo e eu contigo quais os livros nós estávamos lendo, quais seriam, quais não eram, até que se chegou ao consenso dos 27 livros canônicos do Novo Testamento. Mas não faz sentido a fala de alguns padres dizendo logo que foi a igreja que estabeleceu as escrituras, a Bíblia, não foram homens. Então, a igreja, pela sua tradição, não pode estar acima das escrituras? Ela nunca deve estar acima das escrituras. Absolutamente nada deve estar acima das escrituras. Porque acaba que se eu tiver uma outra voz, por exemplo, se o Papa emitir uma ex cátedra, uma bula, a bula papal, por ele estar na cadeira de Pedro, seria essa a ideia, tem valor sine qua non. Essa palavra é semelhante das escrituras. Isso vale. Então, se eu elevar uma instituição acima do poder das escrituras, então tudo será válido. Se uma instituição, no caso, que seja a igreja, estiver acima das escrituras, então tudo será válido. Então, se ele demitir hoje uma ex cátedra, por exemplo, nós tivemos aí líderes da igreja católica mais progressistas. Você sabe disso. Então, se ele emitir uma ex cátedra, como é que vai ser? Vai descaracterizar tudo aquilo que... Então vamos colocar os seus colegas, os seus pares vaticinaram, principalmente com esses temas de inclusão, esses temas mais progressistas. Não dá. Mas como que você vai... E outra coisa, não é necessariamente a igreja que transforma as pessoas. São as escrituras. Pega um pedaço de Bíblia rasgada, joga numa cadeia e volta lá 2 anos depois. Tem uma igreja lá dentro. As escrituras produzem vida para a igreja. Não a igreja produz vida para as escrituras, porque elas são vidas em si mesmas. Logo, não é a Bíblia que precisa da igreja, é a igreja que precisa da Bíblia. Porque é o regulamento. Antes de Israel entrar em Canaã, Deus deu o Vaikra e o livro de Bar Migbar, livro de Números.
Depois foi feita uma recapitulação para os filhos, que é o Sefer Devarim, o livro de Deuteronômio. Para quê? Deus deu um manual antes do povo acessar o presente. Tá aqui o manual, ó. Vocês vão acessar lá, tá aqui o manual. O manual eu dou para que vocês se comportem diante dos pagãos. Aquela é a terra, mas o manual tá aqui. As escrituras é o nosso manual. E por que na Bíblia da Igreja Católica tem livros que da Igreja Protestante geralmente não tem? Aqueles que nós chamamos de apócrifos. Mas são livros veterotestamentários. Eles não interferem absolutamente em nada na teologia neotestamentária. São livros com características históricas que são válidos. Mas nós, não é sobre o que eu acho, o que a igreja acha. Os próprios judeus não consideraram os livros apócrifos inspirados. Porque... mas os judeus também não consideram Paulo como Mas aonde é que os apócrifos estão? No Antigo Testamento. Não está no Novo Testamento. Mas existem judeus que dão crédito ao livro de Enoque, Sim, que é o livro apócrifo. Mas não, aí já é pseudepigráfico. Um pseudoepígrafo. Pode ser também um pseudoepígrafo. Pseudo, que um falso escrito. Aí já entra para um outro assunto. Porque assim, por exemplo, até o 4º século da era cristã, os gnósticos estavam produzindo literatura em nome de outros discípulos. Para dar esses escritos mais credibilidade. Para dar credibilidade. Então eu era um Zé Ninguém, escrevia um escrito, colocava Paulo escrevendo fulano de tal. É um pseudo, um falso escrito. Mas nessa questão que o senhor fala bem assim, que esses livros são livros históricos que não ferem nada, o cânon sagrado, logo que a Bíblia dos protestantes não tem esses livros históricos chamados de apócrifos, será que existem pessoas que quiseram esconder de nós informações desses livros? Mas você já teve oportunidade de lê-los assim? Alguns, Macabeus, Judite. Você não tem nada que... Ali você tem elementos históricos. Baruque era o escriba de Jeremias. Não é isso? Você tem um texto de lá, sabedoria. Então, a Bíblia já disse que Salomão escreveu 1000 cânticos, sei lá, o Cântico dos Cantos é um dos cânticos de Salomão. Então, assim, não tem assim grande relevância. Deixa eu dizer, a teologia neotestamentária que ameaça a teologia protestante, ela não é doutrinária, ela é dogmática. É o que a igreja entende por dogma. E aí, o que ela faz em todos os concílios. Inclusive, se eu não estou equivocado, foi no concílio da Contra-Reforma, no concílio de Trento, que se levantaram pessoas para dizer: aqui o Espírito falou pela última vez, tal como falou em Atos dos Apóstolos. Você vê. Aí fica difícil, né? Você, num concílio bem aqui do século XVI para o século XVII. Dizer que foi a última vez. No sentido de quê? De trazer vaticinações peremptórias, autocráticas, autógrafos, à luz da autoridade dos apóstolos. Pastor, a salvação é pela fé, sola fide, somente pela fé, ou precisa também das obras? Essa foi um conflito, né? Um lema que Lutero vivenciou, né? Lutero tinha dificuldades com alguns textos. Na verdade, eu acredito que a compreensão de qualquer texto bíblico está ligada à capacidade que nós temos de identificar as respostas no destinatário. É o destinatário que determina a nossa compreensão. Então, Tiago está dialogando com antinomistas, pessoas que dizem viver uma fé com base naquilo que fala. E aí Tiago contra-argumenta dizendo que eu nem preciso falar para que a minha fé, através das minhas obras, possam gritar muito mais alto do que as vossas vozes. É só isso. É só o público, o endereço do que a epístola está sendo redigida. Lutero, ele tinha extremos, né? Ele tinha o próprio diálogo de Lutero com o Ulrich Zwinglio em 1529, se eu não estou equivocado, na cidade de Marburgo. Ele bateu a mão na mesa por causa de um único tópico dos 15 e não dialogou mais. Virou as costas e foi embora. Philip Melanchthon era mais flexível, Lutero não. Inclusive, o próprio Lutero disse que ele era um lenhador que cortava a lenha. Quem lapidava e dava beleza era Philip Melanchthon. Inclusive, em 1530, se eu não estou equivocado, a Confissão de Astorburgo, eu tenho que aprender a falar agora até alemão e inglês, eu empaco mesmo, entende? Foi ele que fez a confissão, porque dava polidez. Lutero era muito rústico, muito bruto, fedorento. Quem arrumou a vida dele foi a Catarina Van Bora, a esposa.
Há alguém que diz que ele não queria que o livro de Tiago, a carta de Tiago, estivesse entre as cartas da Bíblia, é verdade? Porque ele lendo o Tiago coloca um prédio na cabeça dele, né? Não é porque ele acreditava que a salvação era somente pela fé, e vem Tiago falando, mostra suas obras que eu digo onde está a sua fé. Exatamente, mas o quê? É só você fazer a compreensão desse entendimento à luz do destinatário. Sabe quem corrigiu isso? Calvino. Calvino corrigiu isso em Lutero. Ele acreditava que Lutero tinha tido essa dificuldade. Por exemplo, a ênfase em que a salvação vinha apenas pela fé pode ter trazido assim algumas confusões sobre a moralidade e a ética. E alguns acreditam de fato que isso aconteceu. Mas o Calvino conseguiu fazer uma redefinição, porque o sistematizador mesmo da reforma, a gente tem que entender que começa em Genebra. E veja bem, Lutero morreu em 1546 e Calvino nasceu em 1536. É isso mesmo? Pastor, pergunta isso pra mim, não. O senhor é o mestre aqui da história da igreja. Tá procurando no Google, né? Então, não, mas veja bem, foi Calvino que sistematizou. Foi ele o grande sistematizador da reforma. Foi ele que colocou. E outra, uma igreja reformada sempre reformando. Não ficou perfeito lá. E não é perfeito ainda hoje. E vai continuar essa lapidação, né? Aperfeiçoado por Cristo, né? Como, por exemplo, o senhor falou aí da venda das indulgências pela Igreja Católica. A venda das indulgências na época era um abuso, mas hoje a Igreja Evangélica também não caiu em abusos parecidos com a teologia da prosperidade, com a ideia da barganha. O abuso em parte é o mesmo, o abuso, mas a proposta de hoje é menos satanizada. Porque, veja bem, a indulgência ela servia para te purgar, para livrar a sua alma da sepultura. Você ficava num espaço intermediário e os seus familiares faziam tudo que eles podiam para poder você sair daquele estado penitencial. À medida que algum familiar seu pagava, a sua alma saía do purgatório. Então você está vendo aqui a tradição e o concílio papal acima das escrituras? Para isso que eles querem? Então é um abuso. Agora veja bem, olha que coisa, a história das cruzadas. Foram 8 cruzadas ao todo. Começou lá com Urbano II, acho que em 1095. Eles reconquistaram Jerusalém em 1099. Depois veio o Saladino e tomou tudo para trás. Não é verdade? 8 cruzadas. Sabia que as pessoas tinham certificado de perdão? Não sabia. Certificado de perdão. Você já viu aquele pessoal que joga a escada assim, ó, nas muralhas, aí sobe aqueles primeiros? Eles vão morrer, né? Eles sabem que vão morrer, não sabe? Porque não tem jeito, ele sabe que ele vai morrer. Ele vai levar uma pedrada, um caldo de pinche pegando fogo. Ele sabe que ele vai morrer. Por que ele fazia aquilo? Porque ele tinha um certificado de perdão. Vinha o Papa, a igreja, um bispo, falava, tá aqui o certificado de perdão para quem for lutar na guerra. O próprio Bernardo de Claraval, o imperador não coroado, um dos homens mais extraordinários, o que fez a Revolução Cistercense. Fizeram lá mosteiros em Citeaux. Construíram o maior prédio da Idade Média. Maior do que as outras catedrais. Maior do que a Hagia Sofia, quando Justiniano terminou ela, ele disse assim, ó Salomão, superei-te. Construir lá em Citeaux, uma maior do que ela. Ele mesmo disse que quem vai pegar essa causa e lutar a guerra do seu Senhor, onde vencer será glorioso e morrer será lucro. Aí dava um documento para ti de perdão, direto pro céu. Aí você era um bandido, qualquer outra coisa, você ia aqui, mas você era o primeiro a subir, vai, assunta logo. Por quê? Porque viver naquele antro era muito complicado. Nisso aí a teologia da prosperidade não pode ser comparado ao... Não tem como comparar. Na verdade, a teologia da prosperidade, tirando alguns excessos, ela é bíblica também, né, pastor? A teologia da prosperidade, ela não é bíblica porque ela trabalha muito com a teologia de retribuição. Eu falei isso aonde hoje? Falei lá no nosso... Falei a teologia retributiva, né? A gente canta isso, né? Tu me adora que eu... Visita a tua casa. Não vai. Não tô falando. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e eu expulso o demônio. Pode acontecer. Mas essa ideia da... Mas não é uma regra. Não é uma regra. Tu me adora e eu faço. Não, às vezes Deus tem interesse na sua derrota. Pronto. Deus tem interesse na nossa derrota. Às vezes Deus tem interesse na nossa derrota. Deus frustra planos humanos também, né? Deus nos frustra total e completamente. Tem por detrás da frustração um plano que eu não posso imaginar.
Tá, a teologia, teologia da prosperidade não é bíblica, mas há uma prosperidade bíblica. Há uma prosperidade bíblica, que ela é secundária e subjetiva. Prioridade é salvação. Prioridade é salvação, a prioridade é o reino de Deus. É você se ligar ao provedor, não à provisão. Se você se apegar à provisão, Deus remove a provisão para você voltar ao provedor. Perfeito. Jesus orou para que todos sejam um. João capítulo 17, 21. A reforma caiu essa oração ao dividir a igreja? O corpo de Cristo ele é místico. O corpo de Cristo ele é um. Existem luzes de Deus em todos os antros religiosos. Claro, cuja salvação por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nisso aí o senhor está dizendo que a salvação da Igreja Católica Eu também. acredito que há salvação em todos os ambientes onde o Senhor Jesus é o único, exclusivo. Veja bem, eu sou o pastor assembleano que mais cita a tradição, concorda? Concordo. Eu acho que na internet... Eu acho que... Não tem. Tá no podcast. Não tem. Até nas pregações, né? Não tem. Eu vi o senhor pregando num culto de Vitória. E o senhor estava citando tradição da igreja. Um culto aonde? Lá na demissão em Fazenda Rio Grande, lá no culto... Citei. É tempo de recomeçar a série, ele pregando sobre a tradição da igreja. Eu nem sabia que eu fazia tantas citações. Até que eu preguei aqui em São Paulo, um querido irmão em Cristo falou, pastor, sabe quantas citações o senhor fez? Eu falei, não, esses 21. Então ninguém cita a tradição mais do que eu. O senhor acha, presta atenção, que o Senhor nosso Deus sepultou 15 séculos de entendimento bíblico porque o poder está corrompido? O senhor tem coragem de dizer para mim que Francisco de Assis não foi salvo? Não, eu não tenho coragem de dizer que ninguém, assim, não sou porteiro do céu. O homem falava com os animais. Você já viu a história dele com o lobo de Grúbrio? Não, pastor. Ele falava com o lobo. Eu nem sabia do homem que falava com os animais. Não, assim... Não é que ele falava com os animais. Que falava com os animais? A tradição é assim, muito do que tem fundo de verdade. Porque quem escreveu sobre os feitos dele foram seus discípulos, as pérolas de Francisco. Mas a situação do lobo ela é muito real. Perto de Assis, um lobo estava amedrontando as pessoas, matando pertencimentos, gado vacum, gado ovino, e ameaçando até vidas. E aí chamaram ele. Ele viu o lobo rugiu, a tradição conta, e ele disse, venha cá, irmão lobo, te ordeno em nome de Jesus. Ele parou de rosnar, veio, esse lobão, encostou debaixo do pé dele, depois a mão disse, nunca mais incomodes quaisquer animais desses irmãos ou qualquer pessoa. Vive em paz entre eles. E o lobo vivia como um animal domesticado. Então, o senhor acredita... Você viu o que ele fez lá em Damieta, no Egito? Não, ele é pergunta difícil pra mim, pastor. Francisco é doido da cabeça. Lá na cruzada, na quarta cruzada. Quarta ou quinta, hein? Ei, Daniel. Acho que é quinta cruzada. Ele levantou a cabeça, passou no meio do acampamento, foi lá sozinho, sem armas. Bateu na porta da fortaleza em Damieta, no Egito. Entrou dentro para conversar com o sultão Al-Kamir. E evangelizou ele. São Francisco de Assis. Francisco de Assis. Então, o Francisco de Assis. Se eu falar São, o povo bate em mim, até porque eu falo São Mateus, né? Antigamente nós não falávamos, não era isso? Os pregadores sim, Evangelho as nossas Bíblias, né? O pastor Gilmar Santos falava assim, no Evangelho de São Lucas, não era? Aquela vozona, né? Até nas Bíblias, né? Mas aí hoje não, eles batem em mim se eu falar. Mas qual é a referência de São que as pessoas acabam... Santo, né? É santo mesmo. E na visão do senhor, Francisco de Assis foi um santo? Eu também sou santo, aí. O senhor não é, não? Santo. Não, os santos da casa de César vos saúdam. É uma posição em Cristo. Né? É uma posição em Cristo. Fui separado porque em relação ao pecado, Jesus me salvou, está me salvando e me salvará. Nesse processo de santificação, nós somos em Cristo santos. É que os protestantes bateram tanto na Igreja Católica a igreja... que tem dificuldade até de chamar os santos de santos. Não, mas assim, não, calma, nesse sentido, presta atenção, aí você já está sendo você está provocando um diálogo iconoclasta. Eu não sabia nem que existia esse diálogo. No segundo concílio de Nicéia, em 787, foi promulgado pela imperatriz Irene, que era uma imperatriz consorte, para que fosse discutido a iconoclastia. As pessoas que não eram a favor de ícones na igreja. Os ícones entraram ali. Os ícones entraram na igreja, eu já te falei isso uma vez, por didática e pedagogia. Você tinha gente que entrava dentro da igreja a rodo. O imperador ou o rei sempre eram os maiores evangelistas. O Clóvis, por exemplo, esposo de Clotilde. A irmã era crente, a Clotilde. E ele foi peitar um exército muito maior do que o dele. E ele disse assim, eu vou em nome do Deus de minha esposa Clotilde.
Se eu ganhar a batalha, o meu reino será cristão. O que aconteceu com ele? Ganhou a batalha. Ele batizou com 3.000 soldados no mesmo dia. Aí esse povo entrou na igreja. Esse povo sabe de que sabe de fé? Nada. Aí por isso que começou a se usar os ícones na igreja. As estátuas. Para mostrar os heróis. Os heróis da Bíblia. Só que de repente os clérigos começaram a perceber que ao entrar na igreja, as pessoas estavam se prostrando diante dessas imagens. Ao ponto deles rasparem as imagens para colocar no cálice do Senhor para tonificar a ceia. Até que surgiu o debate. Iconoclasta. Clastos, imagem, ícone, imagem, clastos, quebra. Os que quebravam imagens. Aí tínhamos dentro da igreja pessoas que não aceitavam. Da onde veio o segundo concílio de Nicéia, o sétimo e último concílio ecumênico. Aceito tanto pela igreja do Oriente como do Ocidente. E aí foi-se administrada a seguinte ideia que se tem hoje. Adoração exclusiva a Deus e veneração às imagens. Mas na protestante, adoração exclusiva a Deus e veneração aos homens. Temos na protestante. Tem gente que venera pastor, tem gente que venera cantor, tem gente que venera lideranças. E pregador. Um pregador famoso sistema, prega fácil, uma né? placa. Prega fácil. Entendeu? Por exemplo, você faz uma programação e aí de repente você posta que dia fulano vai estar lá. Isso seria uma veneração. Porque a pessoa só quer ir no dia que o fulano vai estar. Exatamente. E pior do Isso é errado, essa veneração? Completamente. E Se pior é errado ainda, a veneração à imagem, piorou ainda a veneração aos homens. porque pelo menos as imagens são inertes, né? Não fazem nada. Timóteo Keller disse, né, que tão ofensivo quanto o ídolo na mão é um no coração, né? É um no coração. Exatamente. É perfeito. Se a reforma protestante não tivesse acontecido, como estaria o cristianismo hoje? Deus teria levantado diversas luzes, como Deus levantou a todo tempo, em todo instante. Antes de Lutero tinha levantado Savonarola, naquela disputa dele lá na região dos Médicis. Ele chegou a ser um mandatário na cidade, foi de Florença, se eu não estou equivocado. Teria levantado como levantou John Hus, só que teve a guerra dos hussitas. Teria levantado como levantou John Wycliffe, teria levantado como levantou os valdenses, teria levantado como levantou a princípio Domingo de Gusmão, teria levantado como levantou Pedro Abelardo, Pedro Lombardo. Tinha dificuldades ali no debate, tinha já aquela ideia da predestinação fatalista. Teria levantado homens. A Teresa d'Ávila, que é uma reformista espanhola, ela fez a reforma nos mosteiros carmelitas. Teria levantado luzes. Deus nunca deixaria o seu povo apagado. Deus sempre levanta vultos, né? Deus sempre levanta alguém. Então Deus estava por trás de toda a reforma, né? De forma direta, assim? A reforma não só serviu para canalizar e segmentar um outro grupo, mas para quebrar a soberba da própria igreja. Porque a igreja, do jeito que estava, é a igreja que glorifica a Deus? Fica uma pergunta. Então, às vezes, nós nos perdemos na nossa própria glória. Lembra do Inocêncio III? Foi visitado por Tomás de Aquino. E aí ele abriu a porta dos tesouros da Catedral de São João de Latrão. Veja bem, São João de Latrão. Ele disse, veja, não podemos dizer igual Pedro e João. Não temos prata e ouro. Aí Aquino foi e completou, mas também não dizemos levanta e anda. Uau. Meu Deus. Um retrato da igreja atual também. Da igreja atual. Ele, quando o Francisco foi falar com ele, pediu autorização para fundar a sua ordem dos frades menores, ele expulsou o Francisco de Assis, porque ele fedia um porco. Aí ele falou, vai ter com os teus irmãos os porcos. Eu já te contei isso? Não. E ele foi e ficou com os porcos alguns dias. E voltou mais fedorento do que veio quando na primeira vez. Só que na noite que antecedeu o retorno, o Inocêncio teve um sonho de que toda a Catedral de São João do Latrão estava partida e caindo. E um único homem camponês sustentava a igreja nos ombros. Era Francisco. Por conta disso, ele deixou ele falar. Ô, pastor, o senhor, logo no início aqui, dando a introdução sobre a reforma protestante, o senhor falou de muitas divisões que já tinham ocorrido na igreja católica. A reforma realmente aproximou o povo de Deus ou gerou ainda mais divisões, tantas denominações hoje evangélicas no meio dessa ideia protestante? É porque se passou a interpretar as escrituras de forma livre. A reforma, você coloca, veja bem, você colocar a interpretação na mão do povo. Tem um certo grau de periculosidade nisso. Quando você, por exemplo, o que John Wycliffe fez? Colocou a Bíblia no idioma vernacular, ou seja, do povo. O que Jerônimo tinha feito no quarto século da era cristã? Colocado a Bíblia no idioma do povo, que era a Vulgata Latina.
Só que naquela época o povo falava latim. Quem eram os bárbaros? Todo o povo que não falava latim. Então era colocar a Bíblia na boca do povo. Então a proposta da Vulgata Latina era a Bíblia nas mãos do povo. Só que agora não era mais o latim, era o inglês. Era o idioma glacolítico. E foi o Mercúrio, se eu não estou equivocado, que traduziu a Bíblia lá na igreja bizantina. É muita coisa que aconteceu. Então, o povo não tinha um conhecimento bíblico. Quando você coloca um livro tão poderoso como esse, a interpretação de qualquer pessoa, você vai gerar entendimentos e desentendimentos. Lutero, por exemplo, desentendeu com todos os outros reformadores no que se diz respeito à ceia do Senhor. Estou falando de Lutero, ele também teve muitas falhas, né? E falhas gravíssimas. Teve. Entre tantas, ele tinha posições polêmicas contra os judeus. Tinha. Isso de alguma forma mancha a reforma protestante? Nós temos que ter a humildade para reconhecer, mas veja bem, Lutero morreu em 1546. Calvino nasceu em 1536. A reforma de Lutero e a de Zwinglio eram juntas, uma sem depender da outra, em parte. Então, um movimento de reforma ocorreria, independente de Lutero. Lutero ele deu um pontapé inicial, mas isso estava já eclodindo. Ele foi só a figura. Agora, as manchas que Lutero carregou como reformador não anula o que a reforma protestante fez com a humanidade. Devolver as escrituras à mão do povo. Ele teve, de fato, por exemplo, não era só com relação aos judeus. Ele teve um grande problema entre os anos 1524 a 1525 com os camponeses da Alemanha. Eles se revoltaram contra os senhores feudais. E é engraçado que Lutero precisava do apoio dos feudais. O Maquiavel, o príncipe, tinha dito o seguinte, que profetas sem armas não resistem. E Lutero tinha armas ao seu lado. Ele não morreu por causa de Frederico, rei da Saxônia, o sábio. Quando ele saiu da dieta de Worms, diante do imperador Carlos V, ele foi sequestrado por Frederico o Sábio, o rei da Saxônia. E por que Carlos V não se levantou contra o imperador? Porque ele estava contra Frederico o Sábio, o rei da Saxônia. Porque ele precisava do apoio dos eleitores. Estava enfrentando uma guerra turca. Estava enfrentando uma guerra com Frederico I. Ele não podia perder o apoio dos monarcas. Tudo isso, providência e soberania de Deus. Deus envolveu Carlos V em uma série de dilemas existenciais e governamentais para que ele deixasse a coisa acontecer debaixo do seu nariz. Quando ele foi falar em 1529, não, vamos voltar tudo para a igreja, aí foi que os protestaram. Não, nós vamos permanecer nessa regra aqui de Lutero. Nós não vamos voltar, não. Os 6 reis e as 14 cidades livres. Você quer saber qual era uma cidade livre na época do Império Romano? Que foi incorporada ao Império Romano no ano 142 antes da era cristã, em que Paulo colocou os pés? Quais são? Tessalônica. Porque ela se uniu a Antônio por causa da morte de Júlio César por conta de Brutus e Cássius, lá na Batalha de Filipos. Então ela era uma cidade vinculada ao Império Romano, mas não pagava carga tributária. Como é que você memoriza tudo isso? Estudando. Qual é a sua técnica de memorização? Estudando em voz alta e escrevendo. Ensina a gente a memorizar tudo isso aí, porque é muita informação, pô. Vocês acham? É muita informação na cabeça. E principalmente os nomes difíceis. Não, os nomes, datas, né? As datas, os nomes, né? Pois é. Só tem uma técnica de memorização específica. Quanto tempo um pedreiro segura uma colher para trabalhar durante um dia? 8 horas. Não é verdade? Sim. Quanto tempo hoje o senhor já trabalhou? Vai fazer 6 horas. Qual é o meu livro, instrumento de trabalho? A Bíblia. No mínimo eu tenho que lidar com isso entre 3, 4 ou 5 horas por dia. Mas lendo uma coisa e outra, como é que consegue memorizar? Porque na verdade, para você memorizar, você tem que reproduzir. O senhor vive reproduzindo. Não, eu tive com um professor de história, e mestre em história, num seminário lá na região na cidade de Campo do Mourão. Campo Mourão, Paraná. Campo Mourão. E ele disse pra mim, paz, eu sou professor de história, eu sou mestrado, não sei o que e tal, mas não tem, eu sei tudo o que você falou, mas como você faz, eu não sei como você consegue. Ele falou assim, aí ele perguntou se eu tinha memória fotográfica. E eu tenho memória fotográfica. Né? Para conseguir. Uma coisa é você estudar, outra coisa é conseguir passar. É ter as informações, mas o senhor é muito preciso na hora de passar isso. Mas às vezes eu erro, né? Mas tem muitas informações. Por 1 ano ou 2 anos. Não, mas por exemplo, eu não sei aqui, eu citei Pedro Abelardo e Pedro Lombardo. Eu não sei se foi Abelardo ou Lombardo. Tem informações que o senhor passa que eu fico assim, eu já ouvi, mas não sei quando. E eu não sei reproduzir nem falar.
Mas 2 ou 3 que eu te falei aqui agora, eu já tinha te falado lá Já tinha, no né? primeiro podcast. Eu já ouvi, mas não sei te falar. A Igreja Católica também mudou depois da Reforma. Claro. Mas, então, quem ganhou nas contas de tudo? A Reforma ou a Igreja Católica? Eu acredito que o reino de Deus ganhou com a Reforma Protestante. Não é sobre quem ganhou, sobre quem perdeu. O que eu posso dizer para você é que a Igreja Católica, vamos colocar entre os que perderam e os que ganharam. Você tem o Inácio Loyola, né? 1546, é? Não, 1500. Não, peraí. Não, peraí, vê aí agora. Agora eu não sei aqui. Vê aí, vê aqui. Inácio Loyola, os jesuítas. Eu vou achar aqui agora. Acha aí. Que eu não tenho essas informações de data. Loyola. 1540. Errei por 6 anos, mas assim, não errei porque dentro desse período ele tá. Mas Inácio Loyola, ele liderou aquela companhia de Jesus, né? Chamados jesuítas. Então, Inácio Loyola fez um trabalho, evangelizou muita gente. E ele era tudo que o Papa queria, né? Porque ele dizia o seguinte: se a igreja disser que esse microfone é branco, é branco. Então ele tinha autoridade papal acima de qualquer verdade absoluta. E as pessoas seguiam isso. Seguiu, foi um movimento de contra-reforma mesmo. Aí tinha também o apoio de Fernando e Isabel, os papas, os reis espanhóis, e o que se diz de Fernando e Isabel é que eles eram mais católicos do que o próprio Papa, e é verdade. Agora, veja bem, a reforma protestante foi com Lutero, foi com Zwinglio, foi com Calvino. Inicialmente, na Inglaterra, ela foi uma reforma muito mais governamental do que propriamente religiosa, mas ela vai ganhar corpo religioso com Eduardo VI, o filho de Henrique VIII, a partir de 1534. Depois, você tem a Maria Tudor, que é a Maria Sanguinária, e depois Elizabeth I. Aí os anglicanos criam um movimento chamado puritanismo, e aí esse movimento consegue dar uma roupagem mais religiosa do que propriamente estrutural e governamental para a Igreja da Inglaterra. Então, a conclusão que nós temos é que, apesar de a Igreja Católica ver com maus olhos todo o movimento protestante e ter todas essas dificuldades no próprio movimento, o reino de Deus sempre ganhou porque Deus estava por trás de tudo isso aí. Era o plano de fundo. Deus controlou todas as guerras em volta de Carlos V para que ele não pudesse se levantar e fazer, por exemplo, o que impediria Carlos V de fazer o que Filipe IV Belo fez com Bonifácio VIII? O que foi que ele fez? Eu já citei aqui. Ele foi lá em Anagni, em 1303, deu uma coça no Bonifácio VIII por causa da bula Unam Santa, e ele morreu. E pegou o papado de lá e levou para Avignon, na França. Vocês estão tudo aqui debaixo, comendo aqui na minha mão. Viveram igual reis, os papas, é verdade, mas controlado pela França. Então, quem deteve isso foi o próprio Deus. De que pudesse acontecer outra vez. Você já percebeu o jogo político que tem dentro do livro de Neemias? Nos capítulos 1, 2 e 3 ele lida com os problemas externos, mas no capítulo 4 e 5 internos, os judeus estavam escravizando os próprios irmãos, só que ele precisa do recurso e do trabalho dos ricos e do trabalho dos pobres. Então ele consegue articular o trabalho do proletariado para reconstruir as muralhas. Veja bem, Neemias foi a solução de um problema de 142 anos e ele conseguiu resolver em 52 dias. Mas por quê? Ele trabalhou com quem escravizava e trabalhou com os escravos. Como que ele conseguiu então convencer? Com política. Ele chamou os que compraram os escravos da mão lá dos samaritanos e disse assim: veja, eu sou governador, mas não como governador, como com vocês. Poderia estar no palácio, mas estou trabalhando com vocês. Então a vida e a liderança de Neemias foi suficiente para provar para os irmãos judeus que tinham mais condições que eles não podiam escravizar os irmãos mais pobres. Porque ele tinha o direito de fazer com ele como quem faz a súditos e ao baixo clero. Mas não, eu me abaixei como vocês para trabalhar. Perfeito. E a igreja de hoje, pastor, a igreja atual também precisa de uma nova reforma? Porque tem muitas pessoas que defendem que a igreja hoje precisa de uma nova reforma. Sabe que eu acredito que a igreja ela vem se reformando aos poucos? Eu acredito o seguinte, o que o Senhor Jesus disse? Se os tempos não fossem abreviados, ninguém escaparia. O que eu acredito é que o Senhor Deus, ele tem meios de controlar o seu povo
e dar vida para um grupo específico. Eu acredito que uma igreja viva, ela sempre está reformando. Está em construção. Eu acredito hoje num grande reavivamento dos púlpitos. Perguntaram para Greenwich Wright Moody qual é o maior problema da igreja. Ele disse: o maior problema da igreja são os obreiros. Acenda uma fogueira no púlpito, porque a lenha verde vai começar a arder. Então nós precisamos ressignificar, reestruturar, abrir o nosso coração para o entendimento. Deixar de permitir com que os nossos cultos comuniquem apenas ao coração. Fazer com que os nossos cultos comuniquem à mente das pessoas. Porque culto é entendimento. Então o senhor acredita que nós precisamos de uma renovação no púlpito? No púlpito. Nos ministros do Senhor? Nos ministros do Senhor. Precisa voltar a abrir a Bíblia. E deixar a Bíblia aberta. Hoje nós temos grandes pregadores que vão assumir uma tribuna. Quando eles terminam de ler, eles fecham a sua Bíblia. Mas como fechar a Bíblia? E a exposição bíblica? Mas também a exposição bíblica deve ser carregada de autoridade, né? Deve ser carregada. De ousadia, de poder do Espírito Santo. Deve ser carregada. Não dá para ser cru também, né? Não Porque dá para ser cru. nós temos teólogos cru. Temos. Que até transmite a letra, mas sem graça. Na época da Reforma, Calvino era o mais profundo e cheio de substância. Vieret era o mais eloquente, o povo o ouvia atentamente. Guilherme Farrell era o mais inflamado, apaixonado e contundente. O tempo voava quando ele se levantava para pregar. Teodoro de Beza afirmava que um pregador absolutamente perfeito seria aquele que conseguisse reunir nele, enquanto pregava, essas três habilidades. O obreiro moderno, o ministro do Senhor, dessa geração, precisa também estar apegado mais em Deus. Exatamente. Crescer tanto na graça quanto no conhecimento. Saber lidar, manejar bem a palavra da verdade, manejar bem as escrituras, mas com o poder do Espírito Santo que convence. Porque se for só exposição bíblica sem o poder do Espírito que convence, é apenas uma homilia, um sermão que todos os padres têm. Lá na armadura de Paulo, quando ele escreve aos Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Das disciplinas espirituais, e o Richard Foster, ele categorizou 12 disciplinas espirituais. Ele chama de disciplinas interiores e exteriores. As disciplinas interiores, as mais difíceis, são estas. É oração, leitura bíblica, jejum e meditação. A oração é a mais difícil. Para mim, a oração é a disciplina mais difícil. Tanto é que John Bunyan, ele tinha uma frase muito bonita. Ele dizia: ore até que tu tenhas orado. Charles Spurgeon só considerava oração aquela que ele orava após os 40 minutos. O abade Poimen dizia: faça tudo, filho, para que a tua mente encontre na oração com as tuas palavras. Sisioês, pai do deserto do Sisete, disse que na oração ela precisa ser breve e curta, como a oração do Pai Nosso, e só deve ser estendida se movida pelo poder do Espírito Santo. John Bunyan diz que na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. A oração é o termômetro que mede a espiritualidade de uma pessoa. O ministro que não gosta de orar, ele não tem a sua ferramenta de espiritualidade lubrificada. Ele pode trazer datas, vernáculos literalmente bem pensados, uma querigmática profunda e totalmente eloquente, mas ele não conseguirá tocar o coração e nem o entendimento das pessoas. Os pregadores puritanos acreditavam inquestionavelmente que primeiro Deus precisava acender calor no entendimento, depois fogo no coração. Nós fazemos o contrário. Nós acendemos um fogo no coração e deixamos de comunicar ao entendimento. As pessoas saem da igreja renovados de quê? De uma sensação experimental. É a chamada teologia da experiência. E o que Deus te falou? Não sei. Sei que foi muito bom. Isso não funciona. O Senhor que toca na alma precisa primeiro acender a sua mente. O que o Wesley estava dizendo quando ele expressa: coloque o seu sermão no fogo ou fogo no seu sermão? Exatamente. Essa capacidade de lubrificar com graça e poder de Deus a ministração do Evangelho. Nós entendemos que Jonathan Edwards, a mente mais brilhante da outra América, ele era míope e tinha um sermão tomado de fleuma, totalmente fleumático. Ele acendeu uma lamparina com a mão direita, com a mão esquerda segurou a 10 centímetros o sermão Pecadores na mão de um Deus irado, que foi lido. Mas aquele sermão escrito num papel, lido diante do auditório,
foi regado por 3 dias ininterruptos de oração e jejum. Isso é forte, porque os reformadores e os avivalistas históricos, todos eles carregam uma marca para terem mudado praticamente a sua geração, Todos. que foi a oração. A oração. Jonathan Edwards, John Knox, Zig Ziglar e tantos outros reformadores, Jerônimo Savonarola também, David Brainerd, eles conseguiram revolucionar a sua Lembra época, que eu falei? não apenas pelo poder É. do sermão, e sim pela vida de oração. Lembra né? que eu falei que às vezes Deus tem interesse na nossa derrota? Sim. Um dos exemplos é Brainerd. Perguntaram para John Wesley qual livro deveria ser lido depois da Bíblia. Ele leu o diário de David Brainerd. E ele morreu sobre os seus diários e anotações, todos sequelados de sangue, pedaços de pulmão. O seu futuro sogro, Edwards, viu aqueles papéis salpicados de sangue e decidiu descrever a sua vida. A vida de David Brainerd, ou o diário de David Brainerd. E lá tem aquela famosa frase: Senhor, se eu tivesse 1000 vidas, te daria todas elas. E ele não viveu uma boa vida. Ele viveu uma vida em profunda sofrência. Gastou os seus dias tossindo pela boca o seu pulmão, porque era tuberculoso. Então você tem cenários dentro da história do pensamento cristão onde você vê a trágica morte de alguém falar muito mais do que a sua vida e a minha vida fala Meu hoje. Deus do céu. Mark Lloyd Jones também é um outro Mark exemplo, Lloyd né? Jones é um reformado, pregador da Catedral de Westminster, para o reverendo Hernando Dias Lopes, o maior pregador do século XIX, século XX. Você tem as conferências puritanas, eles se embasam muito nos puritanos. Lembra você falou que Lutero não acertou tudo? Em 100 anos, o luteranismo, o próprio Philip Jacob Spener, 1611, hein? Confere se eu estou errado na data. Ele, ou 1611 ou 1646, coloca aí. Eu quero errar aqui diante aqui da câmera também. Qual é o nome dele? Philip Spener, o que escreveu o livro Pia Desideri. Agora a sua letra. Ele disse que se Lutero voltasse, ele não reconheceria o movimento que ele fundou. Foi ele que trouxe aquele tema, Ecclesiola in Ecclesia, que já havia uma igreja dentro da igreja. Então, dentro disso aí, o movimento evangélico moderno está mais próximo de Lutero ou mais próximo dos erros da igreja medieval? O Lutero, ele não fez a reforma necessária, ele apenas começou. Ele, por exemplo, aquela questão dos ícones é menos, mas tinha aquela estrutura. O que o puritanismo fez? Ele não só tirou as imagens, ele devolveu a Bíblia. Devolveu tudo, a Bíblia. Lembra do John Bunyan, que estava preso? Do peregrino? Do peregrino. Você viu quando John Bunyan foi visitar ele? O que ele falou? Eu daria tudo o que eu sei. Ele escreveu mais de 9.000 páginas com a mão. Era a mente mais brilhante do seu tempo. Para ter a capacidade de tocar o coração das pessoas como esse homem que está preso aí dentro. Sabe quantas 1000 cópias do Peregrino já circulavam ainda quando ele estava vivo na prisão? 100.000 cópias. Forte. 1/3 dos livros lidos na Alemanha, ainda com Lutero vivo, era de autoria de Lutero. E a primeira Bíblia foi impressa em 23 de fevereiro de 1455, de Gutenberg. Lutero foi em 1517, morreu em 1546. Então, antes dele morrer, 1/3 dos livros era de publicação de Lutero. Ele, por exemplo, o estupim dele após 1520, quando o Carlos... É porque eu entrei no assunto e eu não falei, eu peço perdão aqui à audiência. E quando o Papa fez a bula contra Lutero, sabe o que Lutero fez com a bula, né? Lutero queimou a bula. Ele queimou a bula. Queimou a bula papal. Ele não aceitou a bula papal, não. Ele escreveu 3 livros, o Lutero escreveu 3 livros, e esses livros correram muito na história da igreja. Eu não sei se eu pus aqui, eu quase não estou vendo isso aqui, o nome dos livros, de forma específica, os que corriam já na igreja. Pastor, mas analisando a vida desses homens aí, hoje a gente não está fazendo nada, né? Faz pouco. Comparado ao que eles fizeram. Faz pouco. Olha o que o senhor falou de John Bunyan, o próprio Lutero agora, o próprio Brainerd também, o Savonarola, o próprio Jonathan Edwards diz que o seu sermão é um sermão célebre até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E a gente vai ler hoje, né? a gente vai ler o até sermão hoje. dele, a gente analisando por uma ótica humana, a gente fala, pô, tem sermões melhores, Porque os Tem. sermões eram simples. né? Mas eu acho que o segredo estava no que o senhor falou. Como eram regados, né? Regados. Nasciam da espiritualidade, da Isso. experiência, da profundidade em Deus. Lutero escreveu um livro, o Edwards
chama Avivamento. O Mark Lloyd Jones escreveu também. Só que o livro é muito profundo. Muito profundo. Você sabe que ele foi expulso, né, da igreja, o Edwards. Foi. Expulso porque o Salomão, que era o avô dele, tinha a prática de permitir com que todos tomassem a ceia do Senhor. E ele era contra. Ele começou a barrar isso na igreja. Até que ele foi expulso por 230 votos a 23. Pessoas que nós não conhecemos expulsaram a mente mais brilhante da condução de sua igreja. Uma das críticas na reunião é que 11 dos 11 filhos de sua esposa, 6 foram dados à luz no domingo. Eles criticaram porque Sara deu luz no dia de domingo, dia do Senhor. Dia de domingo, dia do Senhor. Dia de domingo. Ele... É que a católica havia santificado o domingo. Né? Exatamente. Então, assim, foi uma das... Não tinha argumento contra a vida dele, então. Não, eles expulsaram ele da igreja. Ele não... E aí o senhor citou essa questão da ceia, então isso não é novo, né? Porque existe esse debate atual sobre todos podem participar da ceia ou não, mas pelo que o senhor está falando aí, é um debate antigo na história da igreja. Lembra no início que eu falei que nos primeiros séculos da era cristã tinha um catecumenato muito vasto. O que a Bíblia orienta? Que a pessoa precise compreender o que é o processo de salvação. Não, estou aqui, eu estou lendo, eu entendo, está aqui a água, o que é que me impede? Eu estou entendendo, você já me explicou, eu tudo. Só que mesmo assim, após o batismo, ainda que a pessoa passe a experimentar a ceia do Senhor, ela precisa ser submetida a um discipulado, ainda que ela batize antes. E o ecumenismo atual pode ser visto como uma tentativa de desfazer a reforma? Não. É porque hoje está havendo muito respeito, né, entre os padres, pastores. Existem alguns lugares que os padres visitam a igreja protestante, outros lugares os pastores visitam a igreja católica. A gente acredita que o respeito cabe em todo lugar, né? Mas não tem como harmonizar, porque existem outras autoridades dentro da igreja católica que estão para além da nossa capacidade de compreender como autoridade. Como, por exemplo, a tradição, os concílios e o Papa. Inclusive Lutero, lá diante do Carlos V, ele disse assim, eu não litigiarei contra a minha consciência e nem aceitarei as ordens do Papa, dos concílios e da tradição, visto que eles já erraram. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras, eu não voltarei atrás. Aí eu estou aqui, que Deus me ajude, amém. E hoje, pastor, como os cristãos devem lidar com as diferenças entre católicos e protestantes? Com respeito, mas separando muito bem o estilo de fé. Nós não temos como administrar uma fé católica. Como é a fé católica? Eu acredito que existam luzes, salvos lá dentro. Tem salvos, mesmo com a idolatria? Mas existem pessoas que estão lá. Mas é como se não fossem de lá. Tem uma fé genuína. Não tinha santos na casa de César? Paulo não escreve para santos na casa de César? E olha, se ele escreveu aquilo na 6ª década do primeiro século da era cristã, ou no início dela, ele estaria falando de quem? De Nero? Tem alguém pior do que Nero? Só Herodes, né? Que tinha 10 mulheres, matou quase todas. O Henrique VIII tinha 6, matou 4. Queria se divorciar de Catarina de Aragão, mas a Igreja Católica não deu para ele permissão. Porque Catarina de Aragão era a tia de Carlos V, que era o imperador do Império Romano. Tudo era política. Então essa briga entre católicos e protestantes só é bobagem, já que Deus tem salvos tanto lá e tanto aqui. Não é que é bobagem. O próprio apóstolo Paulo reconhece a natureza sadia da divisão, quando as pessoas sabem discutir entendimentos. Isso até importa que haja divisões entre vós, para que os aprovados se manifestem. Nós não legitimamos aquele ofício sacramental e litúrgico da Igreja Católica. Uma comunidade protestante, ela tem apenas as Escrituras como autoridade de fé. Nós não temos, assim, qualquer possibilidade de fazer esse casamento. Não significa desrespeito. Não é isso. Mas também não há qualquer tipo de concílio, de entendimento. Nós pensamos diferente. A comunidade cristã protestante, ela pensa diferente. Porque ela é a resposta de um grupo que se levantou contra aquele sistema. Depois, com a Contra-Reforma, a Igreja Católica voltou um pouco para os padrões. Ela diz que voltou lá para Atos 2, né? Porque acaba que a igreja se torna tridentina, né? Após o Concílio de Trento. Mas ela diz que não. Diz que o Concílio de Trento é o retorno para Atos 2. É difícil, né? E a sua visão sobre o Papa ser o substituto do Filho de Deus? Há quem diz que aquele negócio que o Papa usa,
tem uma fala em latim, né? Que faz referência ao substituto Filho de Deus. É isso? Ou estou equivocado? O, Ou a informação errada? Não, eu não. Veja bem, o Eusébio de Cesareia, ele não colocou o Constantino como isso apóstolos, igual aos apóstolos? Ele chegou a chamar o Constantino e o império como o regente de Deus na terra? Um equívoco. Então, Né? não, é claro, isso aí sempre existiu, essa ideia. Que é o substituto do Filho de Deus em latim é Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus. Essa expressão é um título atribuído ao Papa na Igreja Católica. Outra expressão relacionada é Christi Vicarius, que também significa vigário de Cristo, e poderia ser vista como sinônimo em alguns contextos. Exatamente. Mas então não há problema do Papa ser considerado como... Mas ele é considerado por quem? Por eles mesmos. Como substituto do Senhor. Mas é. O Pedro, então Pedro para a Igreja Católica foi considerado como aquele que substituiu o Filho Pois de Deus. olha, aí você tem que ler o livro As Falsas Decretrais de Isidório. Um carmalhaço desse tamanho, um prefácio de um livro. Isso aí foi tudo um engodo. Essa linha sucessória aí, ela não se comprova, gente. Olha, a ideia mesmo, por exemplo, eu ministro hoje um curso gratuito de História do Cristianismo no YouTube. Eu comecei a chamar o bispo de Roma de Papa após o VI século. Até então eu chamava de bispo. É porque não dá para você chamar de bispo no 10º século, é Papa mesmo, né? Mas até então o Gregório Magno falou, eu não vou aceitar esse título porque seria uma deslealdade com os meus iguais. E ele disse, eu conheço muito bem o meu lugar, o servo dos servos de Deus. Gregório Magno, o que enviou Agostinho para Cantuária. Ele mesmo disse, não era o Dámaso I, sim, mas não foram todos que aceitaram o título de bispo universal da igreja. Essa disputa aí, lá em 1054, houve a cisão entre Oriente e Ocidente, por causa da inserção do termo filioque, que o Espírito Santo era gerado pelo filho, por pai e pelo filho, mexeram no credo niceno-constantinopolitano, aí houve a divisão em 1054. E uma das pautas era o patriarcado de Constantinopla e o bispado de Roma. A igreja foi em Roma? Não foi, gente, foi em Jerusalém. Depois foi aonde? Em Antioquia da Síria. Depois aonde? Em Alexandria, no Egito e em Roma. Qual era a principal igreja lá no 3º século da era cristã? Era de Roma, é verdade, já era a maior igreja. Só que aí Constantino veio em 330 para Bizâncio, no Estreito de Bósforo, conquistou a cidade, fez dela Constantinopla. Aí o bispo está em Roma e o imperador está em Constantinopla. Aí criou-se uma nova grande igreja à altura do imperador. Aonde? Em Roma? Não, em Constantinopla. Toda disputa ela é geográfica. Aí quem é maior, o bispo de Roma sem imperador ou o patriarca de Constantinopla com o imperador do lado? Quem é que convocou os 7 concílios ecumênicos? Foi a igreja ou foi o imperador? Foi o imperador. Os 7 concílios ecumênicos foi o imperador que convocou, porque o Eusébio de Cesareia, no 5º século da era cristã, do 4º para o 5º, colocou o imperador à altura de um apóstolo. Deu o nome de Issapóstolos. Eles eram à altura ou quase igual aos apóstolos. Então eles se sentiram protetores. O movimento de cristandade foi inaugurado por Constantino, em 325 ali, que foi sacramentado em Nicéia. Teodósio I, quando sacramentou a Igreja Católica, a Igreja como religião oficial do Império, acabou de sacramentar a cristandade, a fusão entre Império e Igreja. E até na Idade Média. O Império Romano cai em 476 com Odoacro, general romano que venceu Augusto, que era um imperador fraco. O próprio general traiu ele, você estava falando mais cedo de traição. Aí eles mandam uma carta lá para o imperador, que está lá, vocês ficam para cá que nós vamos ficar para cá. Os povos bárbaros invadiram Roma. Com Alarico I já tinha entrado em 410 em Roma. Tanto é que eles mudaram a cidade de Roma, o imperador mudou lá para a cidade de Ravenna. Ficava lá no estreito do mar Adriático, do lado de um pântano. Porque Roma era uma cidade edificada em 7 colinas, não tinha como defender. Tudo é política, tudo é guerra. Pastor, mas a reforma protestante mudou o mundo? Mudou aí. Mudou o mundo por causa da Renascença, né? É o período da Renascença. A Renascença tocou, para nós caminhar aqui para encerrar, que eu tô com sono, né? E sem dar chat mais, não. Tá, não. Vai dar para fazer menos 2 cortes aí, não. A Renascença, ela feriu na religião, a ciência, a economia, a arte e governo. Você vê lá, o Nicolau Copérnico.
Ele disse que o mundo não era geocêntrico, era heliocêntrico. O que a Igreja Católica pregava? Que o mundo era geocêntrico, tudo girando em torno da onde? Da Terra. Aí vem o Nicolau Copérnico, ele teve que se retratar para não morrer. Disse que não é assim, é que o universo girando, o sistema girando em torno do Sol. Ele, para não morrer, ele teve que se retratar. Aí Galileu Galilei, seu discípulo, ele levantou a ideia e manteve. Então a ciência sai das mãos da igreja. A religião com a reforma protestante sai das mãos da igreja. A economia, o povo agora quer dinheiro. O comércio começou aqui, ganhou força aqui. As pessoas querem propriedades, não querem mais trabalhar naquele sistema feudal. Aí você tem as artes. Michelangelo, Donatello, começaram a pietou Moisés. Em 1503 foi? Vê aí, 1503. Vê se é 1503 que o Miguel Ângelo, né? Pietou Davi, a estátua chamava o gigante, tinha 6,15 metros de altura, ficou com um pouco mais de 5,5 metros. Perguntava para ele, como é que você conseguiu fazer uma obra de arte dessa? Eu acho que está lá no Museu do Louvre, a Davi, pietada, vê isso? Foi isso mesmo. De 1503 a 1505 ou 1502. Ou se eu estiver errado, fala, você está errado, né, bestalhado? Pode falar, não tem nada não. Ele disse assim, eu sempre vi a estátua lá. Sempre vi, só tive que tirar as sobras. Então, tudo começou a ser... Qual é? 1501 a 1504. Eu errei por um ano, né? É um ano. De 1501 a 1504, não. Se considerar que eles estavam tentando fazer alguma coisa, né? Porque estavam tentando. Mármore Carrara vindo do Egito, pedra branca. Eles estavam tentando, não conseguiu fazer, aí deram para Michelangelo. Aí ele fez. Ela levou 40 dias, não, ela levou 10 dias para ser arrastada por 40 homens, essa estátua. E você viu que ela é desproporcional? Ela tem cabeça e mãos grandes. Qual que é a ideia? Humanismo. 5,17 metros de altura. Acertei na altura? Uhum. Passou pra ela. Meu Deus do céu. Que aula. Agora, o governo... Nunca aprendi tanto sobre a reforma protestante como hoje. O governo foi a última coisa que ela perdeu, né? Que ela depunha reis, né? A igreja depunha. A igreja imposta... O Carlos Magno, por exemplo, no ano 800, no dia de Natal do ano 800, ele foi empossado como o imperador do Santo Império Romano Germânico. A igreja que depunha reis. Agora não. Você não vê que agora o povo se levantou? Falou, não, nós não vamos... Por quê? Porque o pessoal começou a ganhar espírito nacionalista. A Itália não. Estava dividida em feudos. Mas a Espanha já era. Ó, você vê, sabe quem é que está surgindo aqui, ó? Pelo canto da beirada, igual o mineiro? Portugal. Que enquanto no centro tá todo mundo lutando por terra, Portugal tá olhando para onde? Para onde? Para as águas. Forte, né? Aí ele vai lá para os Açores, vai buscar madeira, descobre quem é que faz tudo. Até aquela escola de Sagres lá, do Dom Infante Henrique. É isso mesmo? Infante Henrique? Pensei, a escola de Sagres, lá portuguesa. Você sabe quem é que ajudou a expulsar os muçulmanos de lá? Começou com Carlos Martel, no 8º século da era cristã. Sabe quem terminou? Foi os reis espanhóis. Limpou a Península Ibérica, estava tomada de muçulmano. Os portugueses estão lá. Aí eles começaram o quê? Todo mundo brigando lá no meio da Europa. E eles falaram, vamos para as águas. E até o próprio Cristóvão Colombo, que navegou pela Espanha, ele aprendeu lá em Sagres. É isso mesmo? Dom Infante Henrique? Dom Henrique. É Infante ele. Infante Henrique. É. Então mudou, a reforma protestante mudou o mundo. Mudou o mundo, mudou para melhor, meu Deus do céu. Devolveu as escrituras pro povo. As universidades catedralísticas, elas... Qual que era a principal disciplina de uma universidade, pastor? Sei. Teologia. As universidades foram criadas para estudar o quê? Teologia. A Bíblia. Isso era um único livro. Ué. Era o livro do Império. Ué. Era a religião do Império. Ela foi escrita para estudar. Se hoje... Rapaz, um pastor que não sabe qual era o livro que é estudado nas universidades tem que ser desconsagrado. Se hoje fosse criada uma faculdade e nós tivéssemos a égide daquele tempo, o principal centro acadêmico da universidade seria o de teologia. Meu pastor, obrigado, viu, pela aula. Amém. Deu aí 1h04, 2 horas. 2 horas. Pastor, você tá cansado, né, pastor? Eu não dormi essa noite, né? Ainda deixaram eu falar lá primeiro, né? Eu que aprontei com o senhor, né, pastor? Eu fiz o seu vinho. Meu Deus do céu, tá cheio. Ai. Pastor Fred, mas obrigado, pastor. Amém, obrigado. Por aceitar o nosso convite, por compartilhar aí tanto com a gente. Amém. Que aula. Olha que eu fiz o médio em teologia, mas na história da igreja
A gente não A aprende dessa igreja forma, não. protestante ela é preconceituosa, né? Por causa dos santos. Aí joga tudo na vala comum, né? Os reformados dão voz a Agostinho de Hipona, né? Obviamente, por motivos óbvios. Tirando isso, poucos pastores, até entre os reformados, que eu acredito que a maioria dos reformados, assim, se você for colocar em categorias de sapiência, a gente não pode negar que eles sabem muito, não é verdade? Sim. Mas mesmo eles têm algum preconceito, por causa da tradição, né? Eu consigo enxergar a tradição para além da tradição, no sentido de ver a tradição não como os católicos enxergam, mas removendo dali coisas boas, removendo coisas profundas. Pastor, as pessoas querem te seguir nas redes sociais, é Presley Camargo. Lá no Instagram é Presley A. Camargo. No YouTube é Presley Camargo. E se você deseja, tá ali, ó, fazer um curso gratuito comigo de História da Igreja, eu estou no 17º século da Era Cristã e eu vou até o 20º século. É o único pastor. Pastor, eu sou o único pastor, eu acho que no Brasil, que está fazendo século por século. Não dá visualização? Não dá. Não dá. Ninguém quer saber disso aqui que eu tô falando aqui. Não dá visualização. Mas eu vou terminar até o 20º. Tá de forma gratuita no YouTube. No YouTube. O pessoal que trabalha comigo no outro curso já se reviraram de cabeça para baixo. É impossível alguém entregar um conteúdo dessa magnitude que eu tô entregando gratuitamente, sem, tipo assim, eu poderia dar 5 aulas, aí quem quiser o curso paga. Não. Já tem 16 aulas lá, todas gratuitas, vai até 20, todas gratuitas. O que eu devo fazer, depois que eu terminar, eu já até fiz e estou terminando, é o livro da história do cristianismo, à luz de um entendimento muito simplicista meu mesmo, de um pastor de igreja. Mas deixar registrado, não só o livro, olha que detalhe, mas a aula. Olha tanto que vai ficar, porque a pessoa vai ler o livro e vai poder assistir minha aula. Que legal. Um apoio da aula, né? Um apoio da Então aula. lá no YouTube é Presley Camargo também. Presley Camargo. Perfeito. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por fazer o Eu Acredito podcast acontecer. Que aula extraordinária com o pastor Presley Camargo. Reforma Protestante, dia 31 desse mês corrente. Não é dia das bruxas, não é dia de Halloween, é dia da Reforma Protestante. Então, compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para que elas conheçam um pouquinho mais a respeito da história da igreja. Hoje estamos em São Paulo, diretamente dos estúdios TubaCast, na técnica ali o Matheus, que tem nos atendido de uma forma tão especial, uma recepção extraordinária. Luan Onofre, Deus abençoe, muito obrigado. Você que deseja estudar teologia, uma das melhores faculdades teológicas do Brasil é a FTB, Faculdade Teológica Bethesda, e também com uma das maiores autoridades teológicas, que é o pastor César Cavalcante. Na descrição desse conteúdo existe o link da FTB, onde você pode adquirir o seu curso teológico intermediário, médio ou avançado em teologia e estudar por chamada de vídeo